Uma coisa que eu acho interessante dentre os argumentos para a gente ver que a membresia ela está pressuposta nas escrituras, por exemplo, as epístolas são escritas para igrejas locais, são escritas para regiões ali que tem igrejas que vão ouvir especificamente ali para lidar com os seus membros. A gente vê a contagem, eu acho que a contagem é um argumento muito interessante também, né? A gente vê ali em Atos dizendo, olha, quando Pedro pregou, 3.000 se converteram e depois mais 2.000 e foi acrescentando o número à igreja. Essa contagem implica que existe um número que faz parte e um número que não faz parte da igreja local, né? Essa contagem mostra essa preocupação com o que é delimitar um pouco daquela esfera de responsabilidade. O próprio chamado aos presbíteros, eu gosto do texto de Atos também, que vai dizer, olha, Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele chama os presbíteros. O rebanho de Deus. Perfeito, exato, né? Você chama os presbíteros ali de Mileto, para que eles tenham lembrem do seu dever, como você acabou de dizer, de pastorear o rebanho, né? A definição de Paulo ao dizer que a igreja é um corpo e que nós somos membros desse corpo, ele deixa isso muito claro, ele mostra a necessidade de que a igreja entenda que os membros devem caminhar na unidade, sendo nutridos, né, pela força do Espírito, dirigidos pela cabeça que é Cristo, e isto é já um grande privilégio, né, que Deus nos dá. E quais são os nossos deveres? É servir ao próximo, né, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a definição da ação da igreja como um corpo, como uma família da fé, é muito simples. Você não precisa complicar a igreja. A igreja não é chamada para ser um partido político, por exemplo, né? A igreja não é chamada para defender uma ideologia humana, uma filosofia humana. A igreja é chamada para viver o evangelho. Viver o evangelho. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, exalar o bom perfume de Cristo. A simples presença do corpo, que a gente chama de igreja, né, na sociedade, deveria impactar a sociedade pelo bom perfume de Cristo que exala através dessa igreja, né, reunida. Então, é muito bonito quando você vê as definições da igreja no Novo Testamento trazendo esse impacto na sociedade de maneira natural, não forçada. Ninguém é forçado a se tornar membro da igreja no Novo Testamento. Ninguém sabemos que esse é um chamado interno, né? Romanos capítulo 8 vai dizer, né, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Mais uma vez a figura da família, né? A família tem um pai que é Deus. Sim. E somos irmãos, e por isso nós nos tratamos de irmãos, uns aos outros de irmãos. Então, ninguém é forçado, você não exige que a pessoa, você tem que ser. Não, isso é um convencimento, que é a obra do Espírito Santo, mas esse convencimento, ele tem que ser testemunhado. Então, você tem dois elementos importantes aí. A obra do Espírito Santo no coração da pessoa, mas você tem a importância da igreja, que é a igreja que proclama o evangelho, né? É a igreja que reúne pessoas e que a sociedade olha para essas pessoas, ou pelo menos deveria, e percebe nessa comunidade uma comunidade saudável, uma comunidade amorosa, uma comunidade que é acolhedora, sem abrir mão de sua doutrina, né, e que proclama o evangelho que transforma. Então, a igreja fala do evangelho que transforma vidas. Né? Então, é bem complexo, né, bem bonito, né, esse ministério da igreja. Com certeza. E eu acho que isso tudo é relevante para o assunto, porque, né, qual é a importância dessa marca da membresia ser uma marca para uma igreja saudável, né? Que a gente vê justamente igrejas não valorizando a membresia
não tomando cuidado com quem faz parte da membresia. E aqui eu acho que vale tanto um comentário sobre isso, mas também uma pergunta já embutida, que é: quem pode se tornar membro da igreja? Qualquer pessoa pode ser membro da igreja? Como é que funciona isso? Para se tornar membro da igreja, a palavra de Deus diz que a pessoa precisa ter tido um encontro pessoal com Jesus. Isso é fundamental. Então, a igreja é um ajuntamento de gente crente. Né? Esse é o ponto mais importante, que serve a um só Senhor, que está unida num só batismo, numa só fé, numa só missão. Então, uma pessoa que diz, eu quero me tornar membro da igreja, ele tem que dar sinais claros de que entendeu o evangelho, que entendeu o que é a igreja e a importância de sua participação, né, como membro dessa igreja, como membro desse corpo, como membro dessa família. Então, eu diria, uma submissão espontânea ao que a Escritura Sagrada delimita como membros de uma igreja, né? Designa como membro da igreja e estabelece os limites, né, de vida, testemunho, doutrina daquele que agora deseja fazer parte desse corpo. Então, pode se tornar membro da igreja quem? Olha, quem crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e que deseja servi-lo no meio desse corpo, do qual Cristo é o cabeça, no meio dessa família, do qual Deus é o Pai, né? E se submete à Escritura Sagrada como sua única regra de fé e prática. Então, ela entende que aquela Escritura Sagrada foi inspirada por Deus, crê nisso e faz disso a sua norma de conduta de vida. Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque hoje tem gente que confunde o ter a igreja como um instrumento para pregação para todos, e nesse sentido nós queremos que nossas igrejas recebam todo tipo de pessoa e termos as nossas igrejas abertas para todos os tipos de pessoas, mas uma distinção entre as pessoas estarem ali para ouvir a pregação e a outra distinção entre a pessoa estar ali como membro da igreja, né? Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes é confundida, porque nós queremos que todos ouçam o evangelho? Sim, traga aquele seu amigo que não é crente, mas convide, traga ele para a igreja. Agora ele vai se tornar membro porque, não, até que ele realmente se converta, até que ele demonstre que ele tem o Senhor como seu único suficiente Salvador, não pode haver essa membresia então, né? É assim que funciona, Leonardo? Exatamente. Outra coisa, Cristo é seu Senhor e Salvador e a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática. Sim. Porque pode acontecer em alguns lugares, né, da pessoa ter um insight emocional, entendeu? Verdade. Ou, quem sabe, apenas um convencimento ideológico. E diz assim, não, eu quero esse Cristo para mim, né, tal, essas linguagens que se usa por aí. Sim. Tá, mas a Bíblia é a sua regra de fé e prática? É a palavra de Deus para você? Não, aí já é outro departamento, então não serve. Porque aqui, isso para nós é o sola escritura, né? Então, é um princípio elementar de conduta, de valores, de visão, de norma ética, né? A Escritura Sagrada é o que nos diferencia na sociedade. Verdade. Então, uma coisa importante, viu, Saul? Quando a gente fala sobre convidar o seu amigo, convidar, né, para vir aqui, isso é o ministério da igreja, né? Sim. É isso que a igreja tem que fazer. Mas a pergunta, Saul, que nós, como pastores, precisamos fazer é: o que estamos pregando é inteligível para quem não é crente? Verdade. Porque às vezes nós usamos uma linguagem que não alcança uma pessoa, por exemplo, não crente, que entra na igreja, vou dar um exemplo muito claro para os nossos ouvintes aqui, o pessoal do podcast, poder entender. Uma pessoa entra na igreja, eu viro para ele e falo assim, o cara não crente, nunca entrou numa igreja evangélica, a primeira vez, ele está entrando, senta lá, e eu digo assim, Jesus Cristo veio no processo da remissão do seu pecado, na aplicação e a justificação, e ele olha aqui e diz assim,
o que é a justificação, o que é redenção, o que é remissão. Exato. E você vai trabalhando o seu raciocínio assim e a pessoa não entende. E isso é um problema. Então, você que está ministrando a palavra, aqueles que estão cantando na igreja, né, até os hinos que são cantados, muitas vezes eles não alcançam o coração porque a linguagem não está acessível. Graças a Deus que a gente crê, né, na ação do Espírito Santo, como eu disse, que se não fosse ele, a igreja não sobreviveria uma semana.